Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou falando e conforme vão chegando, fiquem à vontade. Bom, hoje, sexta-feira, dia dia 6 de novembro, nós, nós temos outra live muito especial, né? E aproveitando o período eleitoral, nós resolvemos fazer uma live para falar disso, né? Ahn, Bom, aproveitando o período eleitoral, nós resolvemos abrir espaço, como tem sido para várias outras pessoas aqui no diário. E hoje nós receberemos a Lívia, Ali, né? Nossa querida Ali. Ela, assim como nós, nasceu com mielo e ela é candidata a vereadora em Mogi. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós os motivos dela ter querido se candidatar a vereadora, suas propostas. E vai ser um bate-papo bem interessante. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, com certeza nós responderemos. Fiquem bem à vontade, ok? Vamos chamar ela. Olá, boa noite. Boa noite, amor. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. E aí, tá preparada? Tô um pouquinho nervosa, confesso. Imagina, tem motivos. Ah, peraí que eu tô fazendo umas gambiarra aqui pra apoiar o celular, porque já À viu, né? vontade. Tô com 50 mil coisas pra apoiar o celular. Acho que agora. Eita, Sei? não sei nem o que eu apoio aqui pra ver. Eu vou ficar segurando. Melhor, Tá bom. melhor. Vou ficar segurando. Bom, vamos começar do início. Te apresenta um pouquinho aí para as pessoas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia Triboni. Eu moro aqui em Mogi das Cruzes, tenho 23 anos. Sou, sou tenho mielomeningocele e hidrocefalia. Sou Uhum, formada já em recursos humanos de faculdade, aqui da cidade mesmo. E agora sou candidata a vereadora daqui da cidade. uhum. Bom, agora nós vamos começar a conversar. O que te levou à candidatura? O que te fez pensar e cogitar a se candidata a vereadora? Na verdade, o que me motivou a ser candidata foi a questão de maior visibilidade de pessoas com deficiência, Uhum, não só no meio político, mas na questão também de sociedade, uhum, sabe? De inclusão, de ter maiores, por exemplo, até para pessoas de mobilidade reduzida, sim, idosos, né? Ou até pessoas que são portadoras, que têm, que são, que sofreram AVC, pólio, que são essas doenças, não vou dizer doenças, mas na questão patologia, sabe? sim, uhum, Isso também é um dos motivos que me fizeram entrar uhum, para botar a cara para bater, literalmente, de é, política. sim, porque eu penso que nós temos que ter representantes porque Exato. apesar de muitas pessoas se proporem
a nos representar, tem que ter alguém que nos entenda de verdade, porque muitos só podem imaginar, né? Mas tu tendo deficiência, tu sabe, tu está inserida no nosso meio, né? E tu sabe as nossas dificuldades. Então, eu acho que é muito importante essa tua candidatura, tua luta, porque nós precisamos desses representantes, né? Exatamente. Porque se esses dias eu estava lembrando de quando eu fiz estágio na Câmara Uhum, Municipal, aqui de Mogi. E é, eu vi que pouquíssimos vereadores fazem jus à campanha de pessoas com deficiência. uhum, E eu entrei com esse intuito. Tanto que foi um convite que eu recebi de um vereador que é candidato a prefeito daqui da cidade. uhum, E ele me incentivou, de certa forma, porque ele também trabalha, não só porque ele trabalhou comigo, mas a questão de sociedade realmente, sabe? uhum, De inclusão, de ter esse outro olhar para uhum. poder ter a questão de maior visibilidade mesmo de Sim. pessoas com deficiência. Uhum, No, não só na questão sociedade, mas também na questão mercado de trabalho. Porque eu já trabalhei numa empresa que tinha pouquíssimos outros colaboradores que tinham uma deficiência, pelo menos no prédio que eu trabalhei. E uhum, essa questão deveria ser mudada também. Mesmo sendo questão verba, mas também uhum, a questão de lei. Porque, por exemplo, são 5% de cota de pessoas com deficiência em qualquer empresa. de 2 a 5, né? De 2 a 5%. Mas também depende da quantidade de colaboradores que tem na empresa. Uhum, é, Mas o percentual vai até 5%. é. Acredito que seria muito melhor de ter de 10 a 15. Eu, É, por experiência própria. sim. Porque quando você passa a trabalhar numa empresa com diversidade, com várias outras pessoas de outros gêneros, outras etnias, você acaba tendo um outro olhar, né, para a Uhum. questão. Porque só quem passa sabe do que eu tô falando, que é o Entende a nosso caso, importância, né? né? Exatamente, Uhum. exatamente. Porque eu vejo que tem muito. A gente fala que tem muitas cotas, muitas coisas. Realmente tem. Só que, infelizmente, é uma falha do Brasil, né? Muitas vezes nem as cotas são, na verdade, dizem que são obrigatórias, mas não são, não tem, né? Por, Exatamente. como tu acompanhando o nosso grupo mês passado, eu não consegui entrar numa entrevista de emprego, né? Eu cheguei a ir para uma entrevista que a pessoa era para uma empresa de telemarketing. Era para Uhum, trabalhar como call center. E a pessoa falou assim: você é muito ativa, você é muito proativa, falante, que é é, uma coisa que eles prezam muito. sim, Mas ela falou assim: a nossa empresa não está preparada para te receber. é, Ou seja, não tem a estrutura, sabe? uhum, Isso é muito complicado, porque tem a questão de por que, que uma empresa não está preparada? é, Ela só pode tomar essa iniciativa a partir do momento que ela está preparada, porque não uhum, tem outra justificativa. Esses dias eu estava conversando com outro colega e uhum, ele falou assim: a empresa não me chamou porque ela não se, a moça falou do, do processo que não estava preparada para receber ele, porque ouvir isso para um é, primeiro emprego é muito complicado. é.
Por isso que muitas vezes, alguns PCDs, às vezes não têm essa coragem, vamos dizer assim, de enfrentar esse tipo de coisa. É, Você sabe porque muito bem também, né, eu Vi? sei. Porque muitas vezes eu fico pensando assim, nós já saímos, de muitas vezes, sair na rua para nós é difícil, né? Então, assim, se eu penso assim, claro que nós temos que exigir, não é nem pedir, porque direito não é, a gente não precisa pedir, nós temos que exigir, né? Mas eu fico pensando assim, se cada vez que nós sairmos na rua vai ser difícil, muitas pessoas acabam cansando no processo e decidem deixar por isso mesmo, né? Às vezes, você chega a, por exemplo, nem entrar para mandar um currículo, porque você já Uhum, sabe qual é o retorno que você vai ter. Muitos PCDs têm essa mentalidade ainda. uhum. Sim. Eu tive uma fase, essa mentalidade, confesso. Uhum, Mas depois que eu passei a entrar para o mercado de trabalho, que foi meu primeiro emprego, uhum, eu já comecei a ver com outro olhar. Outro olhar. Então, uhum. isso, de certa forma, foi uma coisa boa para mim. Sim. Porque além de estar com outras pessoas, de conviver com outras etnias, Sim. orientação sexual, enfim, Pessoas diversificadas. é, você acaba enxergando também de uma outra forma. Uhum, com certeza. Porque aí tu olha através do olhar da pessoa, né? Exatamente. Porque, porque aqui nós temos certeza do que estamos falando enquanto pessoas com deficiência, mas nós também temos que nos colocar no lugar de outras também, né? Como tu falaste. Seria a famosa empatia, né? Uhum, exatamente. Se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Isso eu É. aprendi na fase da faculdade. Uhum, Muitas vezes, faculdade e ensino técnico, porque eu fiz uhum, técnico em secretariado aqui na minha cidade. sim. E muitas vezes eu fui deixada de lado, vamos dizer assim. Não sei se é essa a Uhum, palavra, mas deixada de lado no sentido de não entrar em grupo, ou porque eu tenho uma deficiência, ou porque tem gente que tem inveja e não quer que eu entre no grupo para brilhar, vamos dizer assim. uhum, com certeza. Sabe? É, Não brilhar no sim. sentido me vangloriar, não. Não, Muito pelo sim. contrário. De mostrar o meu valor e de mostrar É a que minha muitas pessoas capacidade. não aceitam que a pessoa com deficiência é igual e tem as mesmas capacidades, né? Exatamente, exatamente. Uhum. É. Isso é Comigo também já muito aconteceu complicado. várias vezes de poder ser Hoje, deixado de lado. hoje eu fui panfletar aqui na minha cidade. Uhum, Teve uma mulher que me marcou hoje na panfletar. uhum, Por quê? Eu fui entregar com a maior inocência do mundo. Só fui deixar com ela o santinho. Não é mais uhum, santinho, é cartãozinho agora. uhum, Fui deixar, normal. Quando ela foi receber, ela falou assim, primeiro ela falou um negócio que me feriu como mulher. Porque ela falou assim, eu não quero esse panfleto dessa feia. Aí eu levou aquela plenitude da Nossa, pessoa, que ela fazia egípcia, porque, né? Pra não xingar na minha hora. isso. Beleza. Aí eu peguei, abaixei a cabeça e falei, desculpa. Peguei, virei as costas e fui embora. Eu Uhum, contando isso aqui em casa, eu contando com maior dor no coração. Você não tá entendendo. É muito complicado. é. Porque. E teve um senhor que eu atendi que perguntou qual é a sua proposta? Tipo, sabe, Uhum, conversando, me sim. incentivando a continuar. E isso eu achei muito bom.
Uhum. Sim, mas isso também, dessa senhora, se deve um pouco também. Claro que isso foi de extrema grosseria, não tem nem o que falar, né? Mas Exatamente. algumas pessoas fazem isso também pelo fato de acharem que a pessoa com deficiência, que ela não tem vez e nem voz, que ela não sabe o que está falando, que o lugar dela é dentro de casa, que ela não tem Eu espaço na sociedade, ouvi né? isso também. Cheguei, desculpa te cortar. Não, não, Eu, eu cheguei a participar de duas entrevistas aqui na minha cidade falando sobre a uhum, acessibilidade daqui de Mogi. Duas. uhum, A primeira foi muito boa, porque eu falei mais da minha história, né? Mais sim, da minha história, mostrando alguns pontos de melhor para ter melhoria, porque uhum. calçada é desse tamanho. Calçada é desse tamanho aqui Rampa na nem cidade. se fala, né? Não, rampa nem se fala. E o pior dessas calçadas é que às vezes, de tão pequenininha, acaba tendo um poste no meio. Você fala, meu, tem que. E pega e tem que passar pela avenida. Avenida movimentada. Aí você fala, meu, como que eu vou passar? A sorte que a gente consegue, porque às vezes eu ando com a minha mãe aqui na cidade. Uhum. Porque não dá pra andar sozinha. Não, não tem como. Não, na Aí, verdade, isso não é coisa. Isso não, só muda a cidade, né? Porque estamos no Brasil, infelizmente. É coisa de Brasil, não é de cidade. aí eu fiz essa entrevista e eu, na maior inocência, fui ler os comentários, porque eles colocam no site do jornal. Uhum. Também coloca no site. Fui ler, assim, de boa. Primeira vez. Sim. O lugar de cadeirante é dentro de casa. Quem é essa mal amada falando isso? Não, eu fiquei com remorso no coração, que eu falei. Eu juro que eu comecei a chorar quando eu li. Eu sou É. dramático, confesso. Já notei. Mas a questão de você ver esse tipo de coisa Uhum. de outras pessoas, você falando, por que isso ainda existe? É. Porque, né, a gente vê, nós vemos os tempos passando, vemos tudo evoluindo, mas parece que a sociedade não evolui, né? Porque ainda Infelizmente. as pessoas com deficiência são vistas, com perdão pela palavra, não tem outro jeito de falar, como dizem, como um bicho de sete cabeças. Né? Parece um Exatamente. fenômeno, parece uma coisa que acontece, sei lá, não sei o que parece, parece que é uma coisa muito rara, muito, Às muito horrível. vezes, às vezes, isso, isso é uma história pessoal que eu vou passar aqui Uhum, para você. Eu passei, quando eu usei a minha primeira cadeira de rodas, eu fiz uhum, o teste no shopping, uhum, lugar público, movimentado. tá. Eu quis ficar dentro de casa a partir desse momento, porque vinha gente, criança, criança hoje eu não ligo, confesso, Uhum, sim, mas adulto olhando, virando o rosto, fazendo comentáriozinho no ouvido do outro. Aí eu cheguei em casa chorando a primeira vez. uhum, Por que que isso ainda acontece? Isso foi há uns 10 anos atrás. é. Então, tipo, é uma visão velha da sociedade, né? Porque tudo evolui, mas parece que as pessoas não estão preparadas. Não, não parece, na verdade não estão. Nada, praticamente duas ou três coisas estão preparadas para receber uma pessoa PCD, né? Infelizmente. Uhum. E eu acho que é nessa parte aí que entra a importância da tua candidatura. Porque é através desse passo que tu deu que as pessoas podem mudar a sua visão de pessoa com deficiência. De repente, eles vendo a Lívia, eles podem pensar assim: mas se ela tá ali, ela é capaz, eu vou
eu vou ver as propostas dela e começarem a encarar uma nova realidade e mudarem o seu olhar, né? Porque isso em algum momento vai ter que mudar. E eu acho que é exatamente nessas atitudes, como tu deu esse passo de se candidatar, que é importante. Eu quis entrar realmente nesse intuito de, Uhum, de lutar pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, de ter uhum, mais olhar para essa sociedade, entende? uhum. Porque senão a gente vai ficar realmente recluso dentro de casa. É. Porque os outros nos encaram como uma minoria. Mas nós não somos. Quem só pensa assim é quem nunca viu as estatísticas, né? No Brasil existem milhares de pessoas com deficiência. Eu cheguei a ver uma estatística, acho que do ano passado. Eu não sei se mudou. Uhum, 24,9%, se eu não tiver enganado. Depois a gente até procura depois nas redes sociais, no uhum, Google. 24,5% da população tem alguma deficiência uhum, ou alguma mobilidade reduzida. uhum. É, eu vi a mesma. A gente faz, é exatamente isso. Só que isso, se você for comparar, é uma porcentagem grande. É. E E, não ter, infelizmente as pessoas nos encaram como minoria, não somos. e se você for comparar, não é minoria realmente. Porque É. a questão de não ter esse retorno para as pessoas com deficiência é complicado. Uhum. É. Porque muitas pessoas, elas não param, de repente, para tentar, eu não digo se colocar no lugar do outro, porque isso não tem como. Mas de repente imaginar, tá passando, desculpa. Mas de repente tentar imaginar o que o outro passa, né? Porque você não precisa ter uma deficiência para, sei lá, de repente arrumar uma calçada ou fazer uma rampa, né? Sim. É imaginar que existe pessoas com deficiência e que precisam daquela rampa, de uma rampa digna, que caiba uma cadeira, né? De rampa digna. Uma cadeira real, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje, Porque não uhum, passa nem a pessoa, imagina a cadeira. hoje a gente estava na cidade para panfletar e Uhum, eu fui subir uma rampinha para entrar no mercado municipal. E uhum, na frente da rampa, com um piso tátil, boa, tinha um rapaz que estava trabalhando para entrar no mercado uhum, com aqueles carrinhos como que eu posso dizer? De carga, sabe? sei, não sei. Pegar para pegar produto, tal. E Uhum, ele parou o carrinho exatamente na rampa. uhum, A minha mãe, atrás de mim, moço, você pode tirar o carrinho? Posso, desculpa, ele super atendeu, tranquilo. Uma outra situação que eu passei que foi perrengue, na verdade não fui eu que passei, foi minha uhum, mãe. Eu tava indo uhum, pra faculdade e a minha mãe parou na vaga de deficiente, mas ela só ia me descer. Parou na uhum, vaga especial com cartão, tudo certo. E pra eu descer, era pra abrir a porta na faixa zebrada. Eu ia descer na faixa zebrada. Beleza. Tinha um senhor, sei lá se é senhor, se é rapaz, de moto, parou exatamente na faixa zebrada, onde eu ia descer. é, Minha mãe desceu do carro, pediu para ele tirar, uhum, para pelo menos empurrar um pouco a moto mais para frente, para eu poder abrir a porta do carro. E ele viu minha mãe me ajudando a descer do carro, tudo. uhum, Quando eu desci, ele falou assim:
depois não sabe por que mulher apanha em casa. Pra minha mãe. E a minha mãe também, né? Ela pegou e ficou Imagina. quieta. Ela pegou e ficou quieta, abaixou a cabeça e continuou. Só que ele tava levando a filha dele pra faculdade. Nossa, E o melhor de tudo, a filha dele era minha colega de sala. senhor. Imagina. Eu só entrei na minha sala e eu falei, eu vou abaixar a cabeça, eu vou ficar quieta, eu não vou nem falar oi. Porque se eu falar oi, Uhum. ela vai me falar B.O. Ela vir jogar um B.O. na minha cabeça. Mas eu não vou falar. Ela nem olhou na minha cara. Ela pegou e passou reto. Acredita? Acredita nisso? Nossa. Acredito, acredito muito. Porque eu falei, eu não vou me meter, porque eu morro de medo de briga, confesso. Uhum. Morro de medo de briga. Se eu ver uma briga do meu lado, eu saio de perto. Porque eu não vou assumir esse B.O. É, mas infelizmente situações como essas, não importa qual é a pessoa com deficiência, sempre há situações como essa. Eu posso dar exemplos de situações difíceis. No meu, num lugar aqui na minha cidade, a escola que eu frequentei, que uma amiga e eu, a Júlia, ela tinha rampa e tudo, mas, Lívia, a minha amiga e eu, nós apelidamos a rampa de como a rampa assassina. A pessoa cai Tô e até morre. imaginando. Eu tô até imaginando a rampa, mas tudo bem. A Desculpa pessoa dar cai, risada. morre. A pessoa falece, ela deixa de existir, porque não tem como. Sabe? A rampa, ela é, ao contrário das outras, ela não é estreita. Ela não é, tá? Não é esse o problema. Só que ela é numa altura que não tem Eu como eu te imagino. explicar. Eu Se imagino. a pessoa resvala, já era. A pessoa cai, Uhum. né? E aí praticamente no primeiro ano, eu fui no. A minha sala eu tinha que passar por essa rampa, sabe? E aí. E aí tá, eu passava com muito perrengue com a minha amiga me ajudando, com a Júlia me ajudando, mas passava. Uhum. E no dia de chuva, que ficava molhada e escorregadia. Ui. E Aí o que, você que de tinha que fazer? cadeira. E você de Hã? cadeira. E Eu não você uso com a cadeira, eu uso cadeira. muleta. Eu uso muleta. Ah, é mais escorregadio ainda. Exatamente! Se Uma você vez tivesse eu lembro com um que andador, era pior. Era 3 vezes pior. é, Porque o andador, uma ele vai. vez eu lembro, uma vez eu lembro que se não fosse um colega meu me segurar, eu tinha rolado, sabe? Desculpa. Desculpa. É, não tem problema. Sempre que eu lembro é essa reação que eu tenho. E tipo, se meu colega não tivesse me segurado, eu teria rolado, né? E tipo, foi todo o ensino médio, pra cima e pra baixo daquela rampa. E nos dias de chuva, que não tinha como a minha amiga me apoiar, porque eu sou baixinha, mas eu não sou uma pessoa exatamente muito liviana. Sou uma pessoa fortinha, sabe? E aí, tipo, Eu, não então. tinha, Eu falar de você, não tinha mas como a eu. minha amiga me segurar, sabe? Aí o que tinha que acontecer? A minha mãe tinha que se deslocar de casa para ir me ajudar a descer a rampa. Porque seria muito perigoso eu cair e me machucar grave, porque a rampa era alta, muito alta, muito alta. E aí, se eu caísse, com certeza eu iria me machucar. Então, assim, é muita falta de preparo, né? Em todos os lugares. Seja Exatamente. na rua, seja na escola. Infelizmente, a nossa sociedade não está preparada para receber uma pessoa com deficiência. Quando eu era criança, eu não usava a cadeira de rodas ainda. E para me Uhum, locomover na escola, ou era de bunda, arrastando uhum, no chão. Depois disso, eu criei um bom bracinho, porque
força, Uhum. né? Sim. E eu passei a usar quando eu parei de andar no chão, eu Uhum. comecei a usar a cadeira de rodinha, aquela cadeira de Uhum. escritório, que é Sei, aquelas rodinhas desse tamanho. sei, sei. E eu não tinha locomoção nenhuma para a escola, para Uhum. brincar com os colegas, para me locomover por os lugares. Eu tinha que pedir ajuda de um outro colega para ir Uhum. para me locomover para salas e tudo. Teve um dia que eu caí com essa cadeira, Uhum. porque eu fui para frente, eu joguei o tronco para frente para andar. Sim. A cadeira escorregou, eu caí de costas. É. Por pouco não bati minha cabeça, porque eu tenho válvula também, né? Sim, sim. Por É, eu também pouco eu tenho. não bati a cabeça. Por pouco. É complicado, porque, na verdade, não é uma coisa muito complicada de se fazer, né? Tipo, você só tem que pensar em colocar isso, fazer uma estrutura em que todos possam entrar, né? Porque quando tem uma rampa, é uma rampa minúscula, quando tem uma quando tem um acesso melhorzinho, melhorzinho, porque é melhorzinho mesmo, não é melhor, infelizmente, é no fundo dos lugares, as pessoas com deficiência não podem entrar como qualquer pessoa pela frente, tem que sempre ser um acesso escondido, na Ou lateral na ou atrás, lateral, né? é. É como se for, tipo assim, como se a sociedade nos considerasse tão menos que você vai por outro caminho, né? Uma vez eu tava no ensino técnico e eu fui Uhum. subir, e na minha faculdade aqui em Mogi, que eu fiz a faculdade no mesmo lugar, quando eu fiz o técnico, tinha que subir para assistir uma palestra no terceiro andar, Uhum. a rampa e escada. Era aquela rampa larga, tipo, larga demais, Uhum. só que era Igualzinho. Igualzinho da minha escola. meio íngreme, você imagina. E eu tava Uhum. conversando com a minha professora no corredor para subir pra rampa. As três, Uhum. eram 4 rampas que eu tinha que subir. E eu tava com a cadeira de roda. Quando eu chego na frente da rampa, a minha professora, quer ajuda para subir? Não, minto. Ela não perguntou em nenhum momento se eu queria ajuda. Nenhum momento. Mas eu, Uhum. beleza, não vou pedir também. Falei, não vou pedir, agora já foi, então. Eu subi 4 lances de escada sozinha no braço. Cheguei com É. a minha mão num tom de vermelho, fogo. Minha mão tava muito vermelha e tava doendo. Uhum. Eu falei, eu não vou, né? Porque eu falei, eu não vou pedir ajuda. E também, eu Complicado. falei, agora já foi. Mas é complicado. Quando eu É. entrei na faculdade, todos os semestres eu consegui fazer o requerimento para ter sala embaixo. Sorte. Uhum. Porque senão eu ia ter sala no primeiro, segundo, terceiro andar. Pobre da sua mãozinha. Hum? Pobre da sua mãozinha. E quando a. Porque para sair da faculdade tinha um. Tinha um caminho que era Uhum. sem cobertura. Sem cobertura. Imagina. E eu tava sem guarda-chuva. Eu não sabia que ia chover. Não Sim. sabia. Eu tava passando pelo caminho, tinha árvore nas laterais e Uhum. começou a ventar. Começou a ventar muito forte. Aí pegou, começou a fazer, sabe o quê? Quase Uhum. me leva, o vento quase me levava com a cadeira. Você não tá entendendo? Uhum. Começou a me levar com a cadeira, eu tava com a minha amiga.
Aí eu começo a dar os raios, eu falei, vamos correr, vamos correr. Sim. Imagina a cadeira de roda, chuva, correndo. É, Desastre, posso imaginar. desastre. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu peguei a sorte que no meio do caminho tinha um laboratório que era todo fechado. Falei, Uhum. vamos entrar e vamos esperar um pouco a chuva Sim. passar. E não me dá queda de energia no laboratório inteiro, fica tudo escuro. A Nossa. pessoinha aqui desesperada, dramática, você sabe, dá um puta de um grito Ah, no corredor vazio, a pessoa dá um grito. Todo mundo começa a rir da minha cara, inclusive minha amiga. Falei, nossa. para de rir, pelo amor de Deus. Me deixa gritar. Porque eu falei, eu não vou passar isso sozinha. Eu vou. Várias vezes a faculdade já deu queda de energia, inclusive nos corredores. Uhum. Corredor gigante, tudo escuro. Imagina. A pessoa não tem medo de escuro? Imagina. É, mas é muito despreparo, né? Porque é uma coisa baratíssima de se fazer, tanto uma rampa quanto qualquer coisa. Não é um absurdo para realizar uma obra, para colocar uma rampa, um acesso para uma pessoa com deficiência, né? Muitas Então é empresas falta de querer. pagam multas por conta disso, por não querer ter essa maior inclusão. É. Empresas, faculdades, qualquer outro lugar. Às vezes Uhum. pagam milhares de reais em multa para não fazer essas coisas. Preferem É. gastar do que meio indiferente. E isso gera que gera, gera uma exclusão, né? Porque as pessoas que, que mantêm, que têm o din-din, que poderiam preparar esses lugares, não pensam nisso, né? Aí é muito fácil falar, ah, mas você não sai, não sei o quê. Mas como é que eu vou Não. sair, gente? Não tem como. E às vezes tem que sair com ou se você não consegue sair sozinho, né? Tem que sair com Uhum, outra pessoa. Você depende de outra pessoa para poder sair de casa. exatamente. Muitas Infelizmente, a vezes, minha cidade é totalmente despreparada e eu vivo muito isso, sabe? Não tem como eu dar um passo fora de casa, porque as ruas são aqui é a mesma despreparadas, os coisa. lugares são despreparados. Então, aonde eu for, minha mãe vai junto, porque não tem como. Uhum. Aqui, eu na cidade, eu só consigo andar na parte do calçadão, Uhum, que é, as calçadas são gigantes, então, uhum, tranquilo. As calçadas são tranquilas, só que tem uns pequenos detalhes, por exemplo, nessas calçadas, mesmo enormes, tem a uhum. questão das alturas das calçadas. Porque você fala, É, a altura de 15 centímetros uma calçada, se a pessoa com deficiência estiver sozinha, não consegue. lascou. Não consegue, com certeza. É que nem, sem falar, assim, fazendo um exemplo, os ônibus que tem o adesivinho para pessoa com deficiência, não sei o quê. Mas você já notou a altura dos ônibus, né? Por isso que eu não ando de ônibus até hoje. Posso Exatamente. de táxi, posso, mas eu não peço ônibus de jeito nenhum. Não, mas eu não digo nem os Ou, ônibus da cidade. Eu falo os uhum. intermunicipais. Então, mas é esses mesmo Ah, também. Esse também. é sofrido. Aí, tipo, Uhum. é uma escada enorme, um espaço gigantesco entre um degrau e outro, e aí diz que é adaptado, porque que tem barra pra se segurar e tá. Só que a barra começa não sei aonde, de tão longe, é, tipo, nem meu braço alcança. E
essa é a questão também de uns projetos meus, para poder Uhum. ter essa maior fiscalização de ônibus adaptado, de questões também, por exemplo, nos ônibus, que eu até Uhum. continuando, a questão do espaço das portas, não das portas do lado de fora, mas da parte de dentro do ônibus. Você tem que Uhum. passar de lado, você não pode passar assim de frente, você tem que passar de lado. É. Só que para fazer isso é um custo. Eu tenho que Uhum. pedir ajuda de duas pessoas quase para me levar, para me deslocar. É. Porque eu falo, meu, como isso? Tem que passar por esse sufoco. Não, e tipo, tanto, todas as leis protegem a dignidade e o direito de ir e vir da pessoa, né? A Exatamente. Constituição diz isso. Mas só que, aí quando se trata de uma pessoa com deficiência, ficam falando assim, você quer vir não sei o quê. Eu já passei por várias situações que falam assim, você quer ajuda, você quer colo? Não, gente, eu quero passar como qualquer ser humano. Não quero ir no colo de ninguém. Se todo mundo entra andando, eu quero entrar andando. Se eu, né? E também a questão desses pequenos detalhes na Uhum, questão inclusão, sabe? De, por exemplo, você poder andar de ônibus, de Uber, que às vezes eu já passei por casos que eu fui pedir Uber e o Uber uhum, simplesmente não, não quis fazer a rota, porque ele uhum, não quis me ajudar a, a subir, a entrar no carro, por exemplo. E nem uhum. para desmontar minha cadeira, É, sabe? sei. Também eu não ando de Uber por esse motivo, confesso. Uhum. Mas, porque eu não quero passar várias vezes por isso. E não tem motivos para passar por isso, porque não pode, né? Infelizmente, o nosso Brasil é cheio de leis falhas, né? Não, que são E, bonitas no papel. e às vezes a gente não quer enfrentar esse tipo de coisa, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, não quer enfrentar esse tipo de coisa de andar de ônibus, de Uber, porque sabe que pode ter esse retorno. Uhum. É, exatamente. E aí, muitas vezes, tu já perde a vontade de sair, e aí tu já perde a vontade, né? E aí, tipo, isso vai te desanimando, vai te fazendo perder a vontade, né? Infelizmente, É, quando eu infelizmente. passei pela questão de primeira vez andando de cadeira de roda, eu Uhum, pensei exatamente nisso, de ficar em casa, de desistir, uhum, sabe? é. Não de enfrentar olhares, comentários. Eu acho que se não Porque é fossem essas difícil. coisas hoje, se não fossem essas coisas, Uhum, eu não ia estar aqui falando com você na live, eu não ia estar sendo candidata a vereadora para poder é. dar esse choque na sociedade, para Por tipo acorda, entendeu? isso. Uhum. Porque, claro que são situações difíceis que com certeza machuca, né? Eu acho que por mais que hoje nós estejamos aqui conversando e trocando experiências, em algum momento todos nós evoluímos, né? E sempre tem um momento que nos marca e que nos machuca, porque às vezes eu fico, quando eu era até mais jovem, uma menina, eu ficava pensando, mas por que os meus amigos podem ir em certo lugar e eu não posso? E isso Não pode. acarreta várias coisas em ti também. Às vezes você acaba se culpando por algo que você não pode mudar em si, né? Tipo, ai, né?
Ah, por que que eu nasci com Tipo, deficiência? Gente, eu não posso fazer nada. Então as pessoas, então o ambiente que eu vivo que tem que se adaptar, porque eu não posso, né? infelizmente, porque, tipo, se a gente tem essa deficiência, é por algum motivo. É por E algum não dá pra, motivo e que a não é gente. uma coisa que a gente tira, né? É igual quando quando mudou a nomenclatura de Uhum. pessoas com necessidades Portador. especiais, portadores de necessidades especiais para pessoas com deficiência. Por quê? Uhum. Primeiro, a gente não porta uma deficiência para Exatamente. levar para os lugares, É, entende? não tem A como. gente Para portar, você poderia escolher tirar a deficiência. Não tem como, né? não tem como. Exatamente. Então, às vezes, é igual hoje que eu estava contando para vocês do que a mulher falou para mim na panfletagem. Uhum. Às vezes eu penso, por que, que ainda existem pessoas que têm essa mentalidade? Só É. a partir do momento que essa pessoa passar por esse tipo, passar por essa situação, ela vai realmente entender esse nosso lado. Uhum. Mas eu acho que é aí que entra o teu papel, sabe? Porque eu acho que a partir da hora que. Porque política é dar a cara a tapa, né? Como você fez, a mulher te ofendeu, foi de extrema grosseria, né? Eu nem respondi, porque Política, eu não vou me baixar nesse nível para responder. Deixa, exatamente. deixa Deixa, quieto. com certeza. Então, tipo assim, política é dar a cara a tapa. Então eu fico pensando assim, a importância da tua representatividade, porque tu, estando na política, além das tuas propostas que vão beneficiar as pessoas com deficiência, né? Tu pode mostrar assim para as outras meninas que já passaram, meninas e meninos, pessoas com deficiência, enfim, que já passaram o que nós passamos e que tem, com certeza, os problemas que nós tivemos de autoestima e de problemas mesmo de aceitação, e que nós somos capazes, né? Eu acho que todas as pessoas com deficiência devem ter passado por isso, de Uhum. aceitação. Inclusive eu, confesso, já passei por isso. Ainda Mas eu acho que todos passaram. eu tô fazendo tratamento com Uhum. psicólogo por conta desse motivo. Por esse Eu fiz motivo. também. Eu fiz também. Eu fiz dos 12 aos 18. E ela fala muito isso. A partir do momento que você não se aceitar, a sociedade não te aceita. Uhum. Por mais, por mais que a gente fale essa dura, dura realidade, a gente passa também, igual eu falei, a enxergar de uma outra forma. É. Uhum. Tipo, o teu olhar é modificado. Claro que muitas vezes nós sofremos, claro que sim, né? Mas O quê? O porque. Hã? que você falou que eu não entendi? Cortou aqui Ah, o áudio. perdão. Você estava falando assim, que hoje nós estamos aqui trocando experiências, mas nem sempre foi fácil falar sobre isso, né? É difícil. Todo Até mundo. porque Nós, nós desde cedo, desde crianças, temos que ter acessibilidade. Nós não podemos ser crianças, vamos dizer assim, porque nós temos que encarar a realidade, né? E isso faz nosso olhar mudar, porque nós somos obrigados a ser maduros, ouvir coisas que nós não. Criança não tem idade para escutar. E nós somos obrigados. Então, eu acho que é muito mais fácil, assim, de nós nos colocar. Não sei, claro que isso não vale para todas as pessoas, mas eu acho que a maioria das pessoas com deficiência tem a sensibilidade de conseguir de imaginar o que o outro passa, porque com certeza passou igual,
né? Exatamente. Bom, agora eu tenho uma pergunta para te fazer, tá? Pode fazer. Eu quero saber, no teu ponto de, assim, no teu ponto de vista, assim, qual o exemplo que tu quer passar, o que tu quer, na tua opinião, qual é a importância da, de ti, mulher com deficiência, na política? Porque, pelo que eu saiba, pelas pesquisas que eu fiz para esta live, né, vereadoras, mulheres, são minoria, né? São 7 homens para uma mulher, uma coisa assim, né? Muito Então, assim, minoria. qual é a mensagem que tu quer passar através disso? Só um comentário antes. Aqui na minha Uhum, cidade são 23 vereadores, sendo de uhum, 23 vereadores, uma mulher. é, Uma mulher. Realmente minoria. Nessa questão, eu acredito que se a mulher tiver maior representatividade na política, já é um grande ganho. uhum, com certeza. Além disso, tem a questão pessoa com deficiência, que também tem que ter uma maior representatividade na Uhum, sociedade. Não só na sociedade como um todo, mas na questão inclusão, parte corporativa, que é das uhum, porcentagens que a gente comentou, e sim, também a questão de empatia. Porque se você tiver esses três pilares, você consegue ter uma sociedade melhor, vamos dizer assim. uhum, com certeza. Sim, porque tu, porque tu sendo representado, as pessoas, na verdade, têm que verem para crer, né? É igual a Então, gente tipo assim, tu comentou. estando, se mostrando, as pessoas vão mudar o olhar com certeza. Tipo, ali, ela representa as pessoas com deficiência. Se ela tá ali, então, eu vou mudar meu olhar e vou perceber que as pessoas com deficiência têm as mesmas capacidades que eu, né? É o que espera, pelo menos. É o que a gente espera. Uhum, Inclusive, eu estava conversando com a minha mãe aqui em casa sobre essa questão. Porque às vezes eu tenho um certo receio, isso já é de mim, eu tenho um receio de chegar na pessoa e entregar o panfleto. Eu sei que eu não devia ter essa atitude, uhum. mas porque às vezes eu tenho um receio também do retorno. Porque eu Um sei receio que foi imposto pela sociedade, né? exatamente. Uhum. É. E isso gera que. E esse medo todo que tu tem, essa segurança, foi de toda uma vida, né? Por causa de uma sociedade que fala que somos deficientes, mas que, como se fosse uma coisa, como se fosse uma palavra que fosse nos ofender, né? Mas que uma sociedade que literalmente que tem um significado ruim, porque ela fala de nós como se fôssemos algo ruim, mas nós aprendemos a viver com nossa deficiência. E, infelizmente, é uma sociedade deficiente, entende? É isso que eu falo. A nossa deficiência não tem problema. O problema é a sociedade deficiente, que acha que Às pessoas com vezes deficiência são problemas. eu já escutei também algumas vezes Uhum, alguns comentários assim de fora. sim. Ah, ela tá vendo que ela é doente? Uhum. Não me faz esse comentário, pelo amor de Deus. Não me faz Ou esse falar com, comentário. sabe, quando falam com você como se você fosse criança, detesto. Não suporto. Às Sério, eu não vezes, suporto às vezes, infantilismo, sabe? Tipo, te infantilizam demais. Ai, que ela tem não às sei o que. Gente, sou adulta, né? vezes, quando eu tô com a minha mãe, quando eu saio com a minha mãe, e ela Uhum, encontra algum conhecido, pergunta pra ela, qual que é o nome uhum, dela?
quantos anos ela tem. E eu do lado. Tipo, eu sei falar, gente, deixa que eu respondo, né? Exatamente. Aí minha mãe às vezes fala, pergunta pra ela. Simples. Simples. Uhum. Sério, às vezes vem pessoas aí falam assim pra minha mãe. Ai, e a tua. Não, e a tua guriazinha? Tá bem, não sei o quê. Tá, mas ela tá no ensino fundamental. No ensino fundamental. E a minha mãe, não, tá ótimo. A minha guriazinha tem 21 anos e tá na faculdade. Tipo, e eu tô olhando e eu fico, tipo, gente, pergunta pra mim, eu sei Eu tô responder. assim, né? Porque você fala, meu, E eu fico irritada. Olha, eu não tenho essa calma que você tem, não. é que eu. Mas É a que gente tem que aprender a adquirir essa calma, porque senão a gente acaba saindo como mal educado também, né? Então. exatamente. Eu sou do tipo de pessoa que eu não quero briga. Nem Uhum, perto, nem perto de mim. Mesmo que não for comigo, quero longe. Quero longe. sim. Porque eu já passei por situações de fora, vendo Uhum, que eu falei, meu, se eu entrar no meio, vai sobrar pra mim. Porque eu uhum, não tenho pra onde correr, literalmente. uhum. Li, infelizmente o Instagram nos corta com 1 hora. Fala os teus projetos e as tuas propostas. Tá, a questão de maior inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, Uhum, é a questão de acessibilidade nos lugares, calçadas, lugares públicos, uhum, como museus, shoppings, para poder ter a maior, é, como que eu posso dizer, a maior visibilidade de pessoas com deficiência nesse tipo de inclusão, que uhum. elas sejam maiores representadas. Uhum. Bom, quer acrescentar mais alguma coisa? Pode, Eu ia, à vontade. quem for daqui de Mogi, eu ia falar o meu número de campanha. Posso? Pode falar. Eu Vontade. sou, eu sou candidata pelo Podemos, aqui Uhum, da cidade de Mogi das Cruzes, e o meu número é 19231. Quem for daqui de uhum. Mogi, anota aí para não esquecer no dia 15, tá bom? Isso aí. Tá bom. Quero agradecer de verdade. Eu Quero que te desejar agradeço pelo muita convite. sorte. Imagina, somos amigas. Quero que você volte para outros temas importantes, né? Pode deixar. Uh, quero te desejar. Eu, infelizmente, não posso votar em ti porque vivo no Rio Grande do Sul. Mas quero te desejar muita sorte. Quero que muito que tu se Sim, eleja para nos representar, porque tu é uma esperança para nós, né? Mesmo que sejamos minoria, uma pontinha que comece já é uma esperança. Então, eu quero te desejar muita sorte, quero te desejar muitas coisas boas e que tu consiga transformar um futuro mais fácil para todos nós e não só para nós, mas para muitos outros que estão começando, tá bom? Muito tá bom. obrigada, meu amor. Que tu tenha Agradeço, muita, Vivi. muita muito um brilho no teu futuro e não se deixa bater, não fica triste e aguenta as pessoas. E, infelizmente, isso nós não podemos Sim, fazer nada e só torcer que um dia mude, né? Eu tenho certeza que exatamente. através disso vai mudar. Boa sorte, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Então, gente, eu queria agradecer a participação de todos e essa live vai ficar salva aqui. Quem quiser depois, é só assistir. Eu Beijo. quero. Beijo.